Olá pessoal, eu sou o G e você está no canal Acima da Média Investimento e seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos aprender a como selecionar os melhores fundos imobiliários utilizando o site statusinvest.com.br e de maneira muito fácil, muito prática, como eu estou fazendo aqui na tela do meu smartphone, você também pode fazer aí na sua, ok? Para isso nós vamos abrir o navegador do nosso celular e digitar o site statusinvest.com.br. Uma vez carregado o site, nós vamos clicar no canto superior direito, nesse menu aqui, onde tem 3 barrinhas na horizontal. Clicando ali, vai abrir esse menu no lado esquerdo, com as opções de pesquisa avançada para ações, FIIs, que são os fundos imobiliários que nós queremos pesquisar, os fundos diversos aqui, incluindo os fundos de criptomoedas, as stocks, que são as ações do mercado americano, e os REITs, que são os correlacionais aos nossos FIIs, aos nossos fundos imobiliários, porém lá nos Estados Unidos, ok? Hoje nós vamos focar aqui nos FIIs, nos fundos imobiliários brasileiros, ok? Deixa eu colocar aqui para você ver a opção. Você vai clicar aqui em busca avançada, ok? Dentro da categoria FIIs. E vai abrir essa janela aqui, com alguns indicadores fundamentalistas importantes que nós vamos utilizar para chegar nos melhores fundos. Ok? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, é apenas para te mostrar como você pode filtrar dentro de um universo de fundos imobiliários os fundos mais rentáveis, os fundos dentro de determinados critérios que vão te levar a uma rentabilidade melhor dentro da sua carteira, ok? Então nós temos aqui o primeiro indicador, que é esse DY, que nada mais é do que o Dividend Yield, o famoso Dividend Yield, que é um índice criado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço de suas ações, no caso aqui, aos preços de suas cotas desse fundo, ok? Então nós vamos selecionar fundos que tenham um Dividend Yield acima de 10% ao ano, ok? Que é um valor razoável, aceitável, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui fundos que iniciam com dividend yield a partir de 10% ao ano. Okay? O próximo indicador fundamentalista é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. Como isso funciona? Como é que a gente utiliza esse valor aqui para a gente poder estar se beneficiando dele? O P sobre VP, quando ele está em 1, quer dizer que a cota ou a ação está sendo negociada pelo seu valor justo, quando está em 1. Ok? Quando ela está abaixo de 1, quer dizer que o preço dessa cota ou dessa ação está descontada. Vamos supor que esteja 0,7. Quer dizer que ela está 30% descontada, 30% abaixo do seu valor justo. Vamos supor que estivesse 1,5, quer dizer que ela está sendo negociada, cada cota ou cada ação, por um valor de 1,5 vezes o valor do seu patrimônio, ok? Então, nós temos que ficar atentos a isso para a gente poder comprar fundos imobiliários ou ações de empresas brasileiras ou americanas, seja o que for, com a sua cotação num valor justo ou abaixo do valor justo, que é o 1, um valor descontado, para você pagar barato e se valer da valorização dessa cota ou da valorização dessa ação, tá bom? Com uma pegadinha aí. Nós não vamos selecionar um P sobre VP que esteja abaixo de 0,5. Ué, G, mas não seria legal a gente comprar o mais barato possível? Sim, mas quando a coisa está barata demais, a gente tem que desconfiar. O que acontece? Dentro desses fundos, ou dentro dessas empresas, quando o valor está muito descontado demais, pode ser que esteja acontecendo algum problema ali. E para a gente verificar isso, nós vamos depender de outras análises, tá? Não apenas desses indicadores aqui, mas de outros indicadores e outras informações para poder estar avaliando, tá bom? E para evitar isso, nós vamos iniciar a partir de meio, tá? Que é um valor aceitável mínimo, até o 1, que é o valor justo do preço, né? Da cota ou da ação, tá bom? E vamos subir aqui, nós vamos utilizar também o indicador patrimônio, que é esse último indicador aqui. O que quer dizer isso? Nós vamos selecionar fundos que tenham um patrimônio acima de, botar aqui o mínimo, 700 milhões de reais, tá bom? Que é um mínimo aceitável para um fundo
que tenha uma negociação, um volume de negociações aceitável dentro da B3, tá bom? Da Bolsa Brasileira. Vamos clicar em buscar. Ele selecionou aqui alguns fundos. O que a gente precisa saber aqui? Você pode ver que ele mostra aqui na coluna preço, os preços dos ativos, e do lado tem uma coluna aqui chamada gestão, onde está, nós temos aqui um bom exemplo aqui, gestão ativa ou gestão passiva. O que isso quer dizer? Na gestão ativa, quer dizer que existe um gestor trabalhando para que a performance desse fundo imobiliário seja a melhor possível. Geralmente, fundos de tijolos, que são fundos que estão alugando, no caso, imóveis físicos, fundos chamados fundos de tijolos, eles precisam ser de gestão ativa, porque precisam que um gestor esteja cuidando para que todos os seus imóveis estejam sempre alugados, estejam sempre sendo negociados, os aluguéis estejam sendo negociados, pagos, não haja inadimplência, então precisa de uma pessoa que está ali, né, cuidando disso tudo. Então, geralmente são fundos de gestão ativa. E os fundos de gestão passiva normalmente estão atrelados a índices. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um fundo de papel que esteja atrelado ao CDI ou ao IPCA, que é o índice que mede a inflação. Então, quando o IPCA, por exemplo, sobe demais, o valor patrimonial, o valor dessa cota vai subir junto, porque ela está atrelada a esse índice. Então é um fundo de gestão passiva, não depende de um gestor para estar performando esse fundo, ok? Então vamos lá. Aí nós temos aqui as diversas colunas, dividend yield, podemos ver aqui que temos fundos imobiliários aqui com dividend yield de 14%, isso é muita coisa, tá? Para se estar recebendo de rentabilidade durante um ano. Tá? Então, normalmente, os fundos que têm os maiores dividend yields são fundos de papel, fundos que são atrelados a dívidas do setor imobiliário. Tá? Em uma carteira saudável, não é recomendado que você tenha apenas fundos de uma única categoria. Isso eu vou mostrar em vídeos mais para frente, utilizando planilhas, e vocês vão ver como é que deve ser montada uma carteira eficiente e uma carteira que te proteja no caso de grandes quedas, caso os setores que você escolha, né, sejam afetados. Isso é chamada diversificação. Quanto mais você diversificar, menos você sofre com essas oscilações da Bolsa de Valores brasileira, tá bom? Então nós temos aqui a coluna do Dividend Yield, onde mostra que a rentabilidade anual, no caso aqui, né? Imagina 14% ao ano, você divide por 12 meses, aí vai dar mais de 1% ao mês de rentabilidade que o XPCI 11 está pagando, ok? O P sobre VP, que é o valor da cota, né, sobre o valor patrimonial. Então tá aqui, nós selecionamos apenas os fundos que estão com 0,5 acima disso, né? Então ele pegou aqui os melhores fundos mais descontados aqui dentro desse range que nós colocamos. O valor patrimonial por cota, que seria o valor justo dele. A liquidez diária, que é um campo muito importante a gente observar o quanto é de volume diário negociado dessa cota de fundo imobiliário, ok? Então nós vemos aí que se tiver acima de 500 mil negociações diárias, você pode considerar que está razoável. Chegar a 1 milhão está ótimo, está muito bom. Tá bom? Passar disso, não precisa se preocupar. Você, com a questão da liquidez, se você quiser vender a sua cota, você vai ter pessoas ali comprando, um volume muito maior de pessoas negociando, né? Tá bom? Ou se você quiser comprar também, né? E aí nós temos aqui também o percentual de caixa. Nós não vamos tratar disso agora, tá bom? Então, é basicamente isso. Nós chegamos aqui a uma lista e aí cabe agora nós setorizarmos essa lista, o que é fundo de papel, o que é fundo de logística, o que é fundo híbrido, que mescla aí fundos de papéis com fundos de tijolos, né, com imóveis, com dívidas de imóveis, enfim. Fundos de agronegócio, que são chamados FIAGROS, então o ideal é você ter um número igual, né, por setor, para que quando um setor não performar muito bem, você está ganhando por outro lado em outro setor, tá bom? Então esse equilíbrio, essa diversificação traz esse equilíbrio, tá bom? Nós vamos falar mais para frente.
Então esse foi o vídeo mostrando para vocês como buscar os melhores fundos imobiliários utilizando indicadores fundamentalistas simples e muito fáceis de serem trabalhados, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário, a gente vai conversando e eu vou tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. E se você não se inscreveu ainda no canal, te peço, se inscreve aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer, porque eu vou trazer muitas coisas aqui interessantes para que vocês cresçam na questão dos investimentos, do patrimônio de vocês. Nós estamos em um país muito difícil, em que a educação financeira ela não é ensinada, né? Deveria estar nas escolas, na verdade, não é nem mencionada. O melhor dos mundos para o brasileiro hoje é a poupança, que na maioria das vezes fica abaixo do índice da inflação. Então, é muito importante a gente saber educação financeira e saber o que fazer com o nosso patrimônio, o que fazer com o nosso dinheiro. Porque não basta apenas a gente aprender a juntar, né? Aprender a poupar. A gente precisa também aprender a investir para poder crescer, tá bom? E nós estamos juntos nessa jornada. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Acima da Média Investimentos.